Aleluia, paz do Senhor, a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Jesus dos últimos dias, tá? Mas não somos aquela religião que usa esse nome não, né, igreja? Nós estamos de fato a noiva do Cordeiro. Quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, né, igreja? Para pregar a palavra de Deus, que acredito que é mais do que importante para todos nós. Uma questão de sobrevivência, de necessidade diária. E para isso você está aqui, porque Jesus quer te alimentar com verdadeiro alimento que te dá a vida eterna, né? E quando nós reunimos neste lugar, em espírito e em verdade, nós estamos muito mais além do que numa loja, numa igreja com título de IPMA. Nós estamos diante da presença do Deus verdadeiro e todo-poderoso. E esse Deus, ele deve ser reverenciado, deve ser exaltado, glorificado. Nós devemos fechar os nossos olhos carnais e abrir os nossos olhos espirituais, igreja, para que quando sairmos daqui o diabo não venha tomar a nossa bênção, amém? Fique de pé nesse momento, sem perca de tempo. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7, verso 1. Aleluia. Primeiro livro da Bíblia, livro do princípio, Gênesis, capítulo 7, versículo de número 1. Os que encontraram já vão glorificando e exaltando, bendizendo o nome do Deus eterno que vive e reina. Aleluia. Leremos o texto sagrado que nos diz assim: Então o Senhor disse a Noé: entra na arca você e toda a sua família. Só até aí, eu vou contar até 3, a igreja vai falar em alto e bom som, todos de uma vez. A igreja está ligada? Então você vai repetir o que eu acabei de ler nesse momento, todos unanimemente. Repetiremos. 1, 2, 3 e... Então... Aleluia. Mais uma vez. A igreja não está adorando não. Está 3, 2, eu quero toda a igreja. Vamos lá, igreja, nós estamos aqui cultuando um Deus vivo. Você está vivo? Amém. Ou você está para lá de Bagdá? Eu estou vivo. 1, 2, 3 e... Então... Agora aplauda ao Senhor, amém, glorifique a Ele para sair tudo aí que não presta. Se tem preguiça, vai sair nesse momento. Se tem sono, vai sair. Se tem carnalidade, vai sair. Tudo que não presta, sai desse meio agora, porque o Espírito de vida está conosco aqui neste lugar. E aonde Ele habita, mal não pode ficar, aleluia. Pode se assentar glorificando a Deus. Igreja, Deus tem uma palavra de salvação para nós nesta noite. Eu quero ser simples e objetivo, mas quero que a igreja preste atenção no que Deus tem para nos dizer essa noite. Nós vemos aqui uma passagem que também foi ratificada, relembrada por Jesus Cristo, pelo apóstolo Pedro, que é a passagem do dilúvio que caiu sobre a terra, como juízo de Deus sobre os homens. Sabemos que a humanidade nessa época estava corrompida. Ninguém queria saber de Deus, ninguém queria saber do que era reto. Amor não existia mais, humildade também não, sinceridade também não, lealdade muito menos. O homem só queria saber de fazer o mal. Os seus pensamentos eram maus continuamente, a ponto de Deus ter se arrependido
segundo a tradução da língua portuguesa, de ter feito o homem, mas acredito que, como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e não se arrepende de nada do que faz, acredito que a palavra mais ideal seria um pesar no coração de Deus houve, uma tristeza muito profunda houve no coração do Senhor, porque aquilo que Ele fez com tanto amor, aquilo que Ele chamou de coroa da criação, esquecera dele, não queria saber mais dele. Deus deu um reino ao homem, e o homem não fez questão de valorizar e preservar esse reino. Era um reino de vida em abundância, era um reino onde o homem não tinha que passar por problemas, por dores, por sofrimento, não havia coisas que nós vemos hoje, porque Deus deu algo maravilhoso para o homem, e o homem não deu valor. Ele entregou esse reino nas mãos de Satanás. Satanás significa adversário, ele é o nosso opositor. E desde que o homem entregou o reino a Satanás, todas as moléstias que nós vemos hoje, quando ligamos a televisão, os rádios, nós vemos aquelas notícias e comentamos quanta barbaridade, quanta violência, quanta injustiça. Tudo isso aconteceu simplesmente porque o homem escolheu esse caminho. Deus não deu isso que nós vemos hoje para o homem. Isso é consequência de algo chamado pecado, algo chamado esquecimento de Deus. E não é de se admirar que muitos hoje andam pelo mesmo caminho, se esquecem de Deus muito facilmente. Deus já te abençoou, Deus já mudou a sua história, Deus te deu vida, e você simplesmente esquece dele. E eu quero dizer, não se esqueça de Deus, não perca a sua comunhão com ele. A única solução para o homem é uma vida com Deus. Aqui a palavra do Senhor nos diz que entrou Noé e sua família na arca. Deus deu uma ordem e disse: entra na arca, tu e toda a tua casa. A salvação da nossa família, como hoje é culto da família, ela se inicia a partir do momento que aquele que foi chamado toma uma posição. Olha para o seu irmão e diga assim: você já tomou a sua posição? Pergunta para ele: você já tomou a sua posição? Porque primeiro, diz aí para ele, porque primeiro você tem que entrar na arca, e depois a sua casa. Aleluia, olha para cá. Tem gente que nem entrou na arca ainda e quer que a família entre, né? De vez em quando tem uns engraçadinhos que falam: pastor, eu não aguento mais orar pelo meu filho, pelo meu marido, ele não toma prumo. E eu fico vendo assim, olho para a pessoa e imagino: meu Deus, mas nem ela tomou prumo ainda. Nem ela está na arca, está aqui obrigado. Está aqui porque o pastor diz que se sair vai ficar debaixo de maldição. Tem medo do juízo de Deus. Até hoje nem ele entrou na arca e fica murmurando porque a família não entrou. Deixa eu te dizer alguma coisa, irmão. A unção de Deus atrai. Quando você tomar posse da sua salvação, toda a tua casa vai entrar contigo. Não precisa nem chamar, porque o próprio Deus vai fazer eles te seguirem, porque eles vão ver em você o caminho da salvação, aleluia, nos teus passos todos os dias. Comigo foi assim. Eu falei muito pouco, e o meu testemunho falou muito mais, para minha família ver que só Cristo salva. Com você tem que ser do mesmo jeito. A Bíblia nos diz que Noé pregou 140 anos o arrependimento para o povo, para que o povo saísse do mundo morto e viesse a se arrepender e entrar na arca. Eu quero dizer que esses 140 anos não foram 140 anos falando. Eu quero dizer que o crente, ele prega com testemunho. Diga assim: eu prego com o meu testemunho. Noé não precisou de falar muito. A vida dele já era um testemunho.
Ele pregava com a sua própria vida, porque diz o texto que Noé era um homem justo em meio a uma nação o quê? Corrompida. Em meio a um mundo corrompido. E eu fico pensando que tipo de crentes são os crentes dos últimos dias, que peca e quando faz gabinete com o pastor, a primeira coisa que ele faz é procurar alguém para ele culpar. Ele diz: pastor, eu fiz isso porque lá em casa todo mundo faz. Pastor, eu fiz isso porque o meu marido faz. Olha, não tenho um compromisso com Deus porque eu sou casado e às vezes meu marido, a minha esposa, em vez de ir para a igreja, quer ir para o cinema, quer ir para o bar, quer ficar em casa assistindo uma televisão. Eu fico imaginando, se uma família te corrompe, imagina um mundo inteiro corrompido. Você já estaria com o teu corpo todo no inferno. Igreja, salvação é algo muito sério. E para isso Deus mandou um homem chamado Noé fazer uma arca. Diz aqui, no capítulo 6 e versículo 11 em diante, a Bíblia nos diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência, e por causa deles eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Noé, ele fez uma arca, igreja, que tinha 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. E ainda, ela tinha um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. E ele disse: coloque uma porta lateral nessa arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Nós vemos aqui uma espécie de barco, talvez grande, mas não pelo número de habitantes que ia entrar dentro dele. Mas vemos uma espécie de navio com 3 compartimentos, talvez uma área subterrânea, uma área como nós podemos chamar de e um andar superior. Nela entraram-se 8 pessoas, foram a família de Noé. E 2 animais, cada par de animais entraram dentro desta arca. Mas essa arca não era muito grande para o número de pessoas que havia ali. E essa arca também não era tão confortável, porque além de ser de madeira coberta e revestida com piche, havia ali todos os animais que existiam na época. Hoje na nossa fauna falta-se muito. Se formos contar de alguns anos para cá, talvez 2, 3 ou 4 décadas, já se perderam muitas espécies de animais que foram extintos por causa da corrupção que há na terra. Mas na época havia muitíssimos animais. Animais que nós nunca imaginamos o formato, o jeito deles, havia de tudo. Tinha uma abundância de seres vivos naquele lugar. E quando eles entraram dentro da arca, a chuva começou. E aí você pode perguntar: quanto tempo choveu naquela terra, naquele mundo? Você já leu essa passagem? Você já parou para pensar? Eu estava lendo a Bíblia e eu vi que após 150 dias de chuva, as águas começaram a baixar. Choveu tanto sobre a terra que tampou-se até as mais altas montanhas, pastora Vânia. Você foi a Israel no fim do ano passado e você subiu o Monte Horebe, monte onde Moisés subiu para ter a revelação de Deus. Você deve ter imaginado: que monte alto! A terra toda foi coberta pelas águas. O dilúvio, as águas sobre a terra, era nada mais, nada menos do que a morte. Todos que estavam fora da arca morreram.
Morreram, diga assim, morreram. Todos que estavam na terra e não creram na mensagem de Noé e não quiseram se arrepender, morreram. E havia um vão na superfície dessa arca, que era uma espécie de ventilação. Eu imagino 150 dias, uma família junto, dentro de um lugar apertado, junto com animais defecando e urinando ali. Eu imagino que desconforto foi para essa família estar dentro dessa arca. Eu também imagino que, embora eles quisessem sair, arejar, a gente fica preso dentro de casa algum tempo, a gente começa a se incomodar, não é? Se fatigar, não é verdade? A gente quer ar fresco, quer sair. Eu imagino eles dentro desse lugar apertado, cheio de animais, com um mau cheiro terrível, já enjoados de um olhar para a cara do outro. E eu penso que na tentativa deles saírem da arca, eles lembravam e diziam: não dá para sair daqui, porque se a gente for para fora dessa arca, a gente morre. Olha lá, os cadáveres estão boiando. O mau cheiro da água lá fora é pior do que o cheiro das fezes dos animais aqui dentro. Então eu prefiro ficar aqui nesse lugar desconfortável do que ter uma liberdade nesse mundo corrompido. Isso nos ensina algo muito importante, igreja. Quando nós entramos dentro da arca, nós temos que entender que aqui é o único lugar onde há salvação. Salvação é algo muito importante para a gente ficar preocupado em reclamar do tamanho, das pessoas que estão aqui ao seu lado, da hora do culto, das paredes, do piso, do irmão, da voz da irmã. Não há tempo para reclamar disso, porque se você sair lá fora, você morre. Então vale muito bem ficar na arca, ainda que desconfortável, e estar vivo, do que sair e morrer. Mas há muitos que pensam diferente. Vem defeito demais na igreja, vem problema demais em tudo e todos, e acha que lá fora é melhor, e acabam saindo. Só que quando eles saem, há uma falsa liberdade. Eles morrem, eles pensam que ainda estão vivos, mas são carcaças ambulantes. São zumbis, pode até se vestir bem, falar bem, mas dentro já estão mortos, porque a água da corrupção desse mundo já sufocou a brisa do Espírito Santo, que ainda vivia enquanto eles estavam dentro da arca. Há pessoas aqui que precisam temer mais a Deus e analisar a situação. Você pode morrer se você desistir de ficar dentro dessa arca. Esses dias tipifica a permanência e a fidelidade do crente dentro da igreja até a volta de Jesus. E o que eu acho lindo na palavra de Deus é que a condição é essa: se você sair, você morre. Não está gostando da arca? Só ela vai poder te salvar. Ah, mas eu não bato com fulano, com ciclano. Vai aprender a gostar dele, vai aprender a ter que andar direitinho com ele, conviver com ele, porque se você não sabe conviver com seu irmão dentro da igreja, você não vai entrar no céu, porque a minha Bíblia diz que lá no reino de Deus nós nos conheceremos, nós sentaremos na mesma mesa todos os dias para comer. Está na hora de largar a falsidade ao crente. Amar o seu irmão de verdade. Parar de julgar ele. Há um só juiz e legislador que se chama Jesus. E quando ele veio nessa terra, ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar o que está perdido. Então, se você não levou coroa de espinho na cabeça, cravo na mão, cravo nos pés, foi cuspido, chicoteado, aprenda a conviver com seu irmão e entender os problemas dele. Pare de reclamar, mas agradeça pela arca. Nós sabemos que no capítulo 8 do mesmo livro,
o dilúvio se acaba. E Noé, passando-se 40 dias, ele pega uma pomba e solta ela 3 vezes, diga assim, 3 vezes. A intenção de Noé era saber se já havia terra seca para eles pousarem a arca e saírem daquele lugar. E nós sabemos que aqui entra outra comparação, outra tipologia do que Deus nos quer falar hoje. Porque o Antigo Testamento são sombras e figuras do Novo. Tem gente que ainda anda no Antigo Testamento. Porque ele leu lá que Davi falou, mata, arranca a cabeça, ele fica orando para Deus arrancar a cabeça. Ei, nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Na Nova Aliança Jesus disse, antes se dizia olho por olho, dente por dente. Hoje, se bater na sua face, dê a outra. Se te obrigar a caminhar 1 milha, mesmo que seja um dia de sábado, e a lei não permita, caminhe 2. E se te pedir emprestado, não peça de volta. Nós temos que aprender a entender o que Deus quer de nós. E quando Noé solta a primeira pomba, eu falei aqui há alguns dias que a pomba é um dos símbolos do Espírito Santo, assim como o vento, como o fogo, como o azeite e outros mais. E sabemos que essa primeira pomba é solta por Noé de dentro da arca. Ela rodeia o mundo e volta novamente para dentro da arca. Porque Deus estava falando sobre o único ser que poderia nos manter firmes nessa arca da salvação. Esse ser se chama Espírito Santo. A primeira ida da pomba tipifica o Espírito Santo, vindo nessa época aqui do governo humano. E ele não viu lugar para pousar. Essa pomba tipifica o Espírito de Deus que veio a uma terra que não era digna de recebê-lo. Porque é onde há maldade, corrupção, as concupiscências desse mundo, o Espírito Santo não pode pousar. Se no seu coração há uma briga entre as coisas dessa terra e a sua salvação, o Espírito Santo nunca vai pousar sobre ti. Não vai. Se você troca Deus por qualquer coisa, você não é digno dele. Eu quero dizer que passaram-se algumas dispensações. Nós sabemos que depois do governo humano veio a época patriarcal, a lei. E sabemos que nessa época Deus ainda tentou enviar o Espírito para salvar alguns, mas era muito difícil. Sabemos que na época dos juízes o Espírito revestiu Gideão. Ele veio sobre Otiniel, que foi um grande líder, veio sobre Jefté, e ele se apossou de Sansão, mas nunca o Espírito Santo morou dentro do homem. O homem não queria o Espírito Santo morando dentro dele. Nós sabemos que o Espírito Santo é um cavalheiro muito educado, e ele não vai te constranger. Satanás não. Ele é abusado, ele é nojento, ele é metido, fuxiqueiro, curioso, bicudo, invejoso, e se tiver uma portinha aberta, mesmo que você não chamou, ele entra e faz bagunça. Mas o Espírito Santo não. Noé solta a pomba pela segunda vez, mas ela volta novamente. E ela volta com um ramo de oliveira no bico. Você que já estudou a Bíblia sabe que a oliveira tipifica Jesus Cristo. Graças a Deus, na segunda vinda do Espírito Santo sobre a terra, ele encontrou um homem. Porque a minha Bíblia diz que não há um justo sequer. Por isso que o próprio Jesus veio à terra. E na vida de Jesus, o Espírito Santo encontrou lugar para morar. E quando o animal chamado pomba volta para a arca, com a oliveira no bico, a palavra está nos dizendo que Jesus, após 33 anos de vida nessa terra e sofrimento e humilhação, ele volta para o céu. E quando Jesus volta para o céu ressurreto, assunto entre os discípulos, o Espírito Santo volta com ele. E o homem continua como? Como muitos ainda hoje, distantes de Deus.
sem querer Deus. Mas a minha Bíblia diz que a terceira vez que Noé soltou a pomba, ela não voltou mais. E tudo isso é uma bênção que Deus nos deu, porque essa terceira ida dessa pomba é o Espírito Santo que foi enviado por Jesus no dia de Pentecostes, como ele mesmo prometeu. Assim como Joel viu que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e esse Espírito Santo não voltou para a arca dos céus. Esse Espírito está aqui até hoje, e ele diz: eu não vou voltar para o céu enquanto esse crente que me ama não ir comigo. Só aqueles que amam o Senhor e que vão ser arrebatados desse mundo corrompido. Abre a tua boca e dá glória. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Não há amigo igual ao Espírito Santo. E só Ele vai te manter dentro dessa arca. Sem Ele, seu coração vai querer outras coisas. Seu coração vai se inclinar para a morte. A Bíblia diz que Ele é o selo. Antigamente, quando alguém, um proprietário de uma madeira, ia à floresta, ele colocava um selo naquelas árvores e dizia: essa árvore é minha, ninguém pode tocar, a não ser eu. E o Espírito Santo, como selo, nos diz que o inimigo, o mundo, Satanás, não pode tocar no crente fiel e tirar ele da arca da salvação. Ele tem um selo chamado Espírito Santo, que faz dele ser propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Ei, desviou? É porque você não tem o selo. Jesus não te conhece mais. Está firme até hoje? O selo está aí. O selo de garantia da salvação. Toda vez que o diabo diz: é hoje que eu tiro esse crente nojento da igreja, é hoje que eu acabo com a raça dele, eu vou enviar pombagira, Exu caveira, eu vou botar um prato, ele vai cair de boca, eu vou destruir ele, eu vou tirar ele dessa arca, assim como eu tirei muitos. Mas está lá o crente, ó, alisando o selo do metro celestial. Crente cheio do Espírito Santo não tem defeito de fabricação. Ele não dá pane, não trava, não estraga. E se cair, está na garantia. Cadê aqueles que têm um selo de garantia, estão sentindo Deus deste lugar? Não é possível que o Espírito Santo não te aquebrantou ainda. Não é possível que essa palavra não está falando com você. Não interessa o que o crente passe, o diabo pode afligir, oprimir, mas basta 30 minutos como esse, dentro da casa de Deus, do lado do nosso amigo, segurando da nossa mão e dizendo: tu não vai sair da arca, os planos de Deus não vão acabar na sua vida. Se eu te chamei para ser pregador, tu vai ser pregador. Se eu te der uma igreja, ela não vai fechar. É na arca, é na arca, é na arca, é na arca, é na arca que Deus nos guarda.
Deus está falando: aqueles que repousam o Espírito da verdade não se vendem. Aquele que repousa o Espírito da verdade não sai da arca. Pode passar falta, pode passar prova, pode ser humilhado, caluniado. Ele não sai, ele não sai, ele não sai, porque ele sabe que é só dentro dessa arca que é a salvação. Estou sentindo um renovo vindo do alto sobre a minha cabeça, como se fosse um óleo poderoso. Eu quero que esse óleo seja passado sobre a sua vida hoje neste lugar. Recebe esse óleo do azeite. Olha a pombinha do Espírito Santo procurando onde pousar nessa noite. Se ela achar morada, ela não vai embora mais. Na primeira vez ela foi e voltou. Não tem morada, Deus, não tem ninguém que me queira. Todo mundo quer internet, televisão, prostituição, dinheiro, fama. Aí na segunda vez, Deus, eu achei somente Jesus. E só foram 33 anos de doce comunhão e amizade. Mas Deus falou: eu vou preparar um povo. E já faz mais de 2000 anos que o Espírito Santo está aqui conosco nessa terra. Ele não vai embora enquanto o seu coração estiver aberto para Ele. Ele não vai embora. Ele não vai embora. Estamos na época onde o Espírito Santo veio, onde a pomba desceu e não voltou mais. Encontrou morada. Eu fiquei falando com Deus. Deus, essa terra é tão ruim, é tão corrompida, que não tem como, depois que você entende a palavra de Deus, dizer que Deus não nos ama. Isso é um capricho diabólico que tem na mente e no coração do homem, por causa de problemas e lutas, dizer: Jesus não me ama. Isso é uma hipocrisia, porque essa terra não tem nada que presta. Não, pode fazer o que você mais gosta. Se você teve uma experiência com Ele, você só está alegre quando Ele está contigo. Mãe, eu gosto de jogar bola. Jogo bola, não sinto alegria. Gosto de jogar videogame. Quando tenho tempo, jogo, não sinto alegria. Quando tenho dinheiro no bolso, não sinto aquela alegria, como se isso fosse a solução para a minha vida, ainda que eu precise. Mas quando eu sei que Ele está perto de mim, tudo se completa. Tudo faz sentido. Como diz o hino da Ana Paula Valadão: aonde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou em alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da sua companhia. A tua presença, a tua presença faz toda a diferença. Aleluia. Será que tem alguém que pode aplaudir por isso? Ou você não entendeu que a presença de Deus que faz a diferença? Não é mansão, não é carro, não é dinheiro, não é nada. Você pode estar no muquifo, mas pode ter Deus contigo te fazendo feliz. É Ele. Estamos na terceira ida. E só um Deus como esse para nos amar e ficar conosco vendo tudo isso e não ir embora. Para terminar a mensagem, igreja, cultua comigo, deixa as crianças para lá. Qual é mais importante? Aliás, o que é melhor, o céu ou a terra? O céu ou a terra? Você gosta do céu ou da terra? Tem que ser sincero. Você gosta mais do céu ou da terra? Porque tem gente que acha que não gosta mais do céu que a terra, não. E tem gente aqui nesse lugar hoje, e o Espírito Santo ainda revela. Mas se você para pensar, ruas de ouro, sem dor, sem sofrimento, com Jesus, sem morte, com paz, com justiça. E olha o que acontece nessa terra. Qual que é melhor, o céu ou a terra? Sabia que Deus não gosta dessa terra? Deus odeia essa terra. Quando Deus veio nessa terra no Antigo Testamento, na primeira vez que Ele veio, Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Desceu fogo.
Em uma outra ocasião ele nem desceu mais, pediu para o anjo vir, que nem ele quis ir mais nessa terra horrível. E mandou o anjo matar 185 anos. Quando ele desceu através do filho, ele ficou 33 anos. 33 anos difícil para Deus. E foi embora. E Jesus está lá, sentado no trono, à direita do Pai. Agora o Espírito Santo, igreja, mais de 2000 anos aqui. Vendo o crente que não tem compromisso, que não ora, que não quer falar com ele, acha que ir para a igreja 2 vezes por semana tá bom demais. Ele está aqui até hoje, insistindo com você, por causa de uma coisa. A única coisa é que se você não se agarrar nele, você vai perecer. Já está se cumprindo, a igreja está perdendo o foco. Está difícil um avivamento coletivo hoje. A gente vê o fogo, chamusca num, chamusca no outro. Mas a igreja, o corpo de Cristo, não está como antigamente. É difícil ver crente dando glória a Deus na hora da palavra, falando em língua, sendo renovado. É um culto maquiado, formal, mentiroso, mecânico. Você bate palma para agradar o homem. Você dá glória a Deus para dizer que está vivo. O seu coração está frio. As águas da corrupção invadiram o seu coração e afogou toda espécie de vida que ainda havia aí dentro. Deus fala: deixa ele pegar na sua mão, trazer você de volta à tona. Não deixa o mar da iniquidade te submergir. Ele ainda pode tirar você de dentro desse lugar e te colocar de fato dentro da arca da salvação. O culto da família, se você se preocupa com ela, entre na arca você primeiro. Se entregue para Jesus em espírito e em verdade primeiro. Deus vai trazê-los para perto de você. Se você está na arca, pode ter certeza, a sua casa não vai perecer na tempestade. Deus vai trazer salvação. Obreiros, líderes da igreja, orem mais. Larguem o mundo. Eu fiquei tão triste sábado por causa de um jogo. Fecha-se tudo para o mundo. E se o crente, irmão, tiver um compromisso e Jesus volta no jogo do Brasil, ele fica. Porque ele não quer saber de alma, não quer saber de estudo bíblico, não quer saber da igreja, não quer saber da arca. Quer sentar na frente de uma televisão e estar lá com um monte de idólatra, adorando os ídolos desse mundo. E não é o mundano não, é o crente. Olha, chama ele na hora do jogo para evangelizar uma alma. Se tiver jogo da Copa na hora do culto, meu Deus. Estão boiando na corrupção do mundo e não sabem. Estão saindo da arca. Meu Deus, como isso é profundo. Brasil, IPMA, nações. Jesus Cristo ainda é a arca da salvação. E não há salvador fora dele, porque não foi dado nenhum outro nome entre os homens ao qual nós possamos ser salvos, além do nome de Jesus Cristo. Não fique distante dele como você está. Que o nome de Jesus ainda faça você chorar. Que o nome de Jesus ainda faça o seu coração bater mais forte. Que o nome de Jesus te atraia. Espírito Santo de Deus, quero que a igreja nesse momento aplauda o Senhor. Agradeça a Ele por esta palavra. A paz do Senhor. Aqui quem está falando é o ministro Fábio dos Santos, fundador do Ministério Ministros da Santidade em Santidade e pastor da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento. Tenham recebido de Deus esse precioso ministério que leva a palavra de Deus com unção e santidade, acompanhada dos sinais e prodígios do Espírito Santo.
Esse ministério também ajuda missionários cristãos e sustenta famílias através de doações e vendas de materiais como DVDs, livros, CDs e outros. Agendas para cruzadas, congressos, conferências e palestras são pelos mesmos números: 61, código de área de Brasília, 91858637 e 91364778. Claro, operadora. Temos o número 6183027010 para o projeto missionário e informações gerais. O site é wix.com/ministrosdasantidade.com, ou seja, wix.com/ministrosdasantidade.com. Temos também o facebook.com/projeto MSS e o nosso Gmail é ministrosdasantidade@gmail.com. Será um prazer ministrar a palavra de Deus no seu país, estado ou cidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.